Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande para a Embrapa Pecuária Sul, né, receber a Arco aqui, todos os seus colaboradores, né, Edmundo, em teu nome eu saúdo toda a tua diretoria que está aqui, né, todos os membros da tua diretoria que estão aqui, as entidades parceiras, né, tô vendo o Sebrae aqui, né, sempre conosco no Vinocultura, outras instituições aí, e dizer que, né, essa unidade, né, tem uma tradição muito longa de apoio à ciência e tecnologia, à inovação na ovinocultura. A gente entende que é uma atividade fundamental para a região sul do país, onde é a nossa área de atuação. Esse centro já foi, né, acho que talvez os mais novos não saibam, né, mas esse centro já foi o Centro Nacional de Ovinos, e depois, claro, para ter maior atuação, trabalhando também com pecuária de corte e de leite, que é o nosso mandato hoje, né, de bovinos e ovinos. Então a gente ampliou para ser o que é hoje a Embrapa Pecuária Sul. Mas temos vários exemplos aí de trabalhos, né? Eu pensava, né, e a gente tem ouvido falar bastante na questão do Promove, né, Edmundo, foi concebido aqui em conjunto com essa unidade vários anos atrás. A estratégia de melhoramento genético dos rebanhos, né, através das avaliações genéticas, é uma parceria que a gente vem estreitando aí, estamos fomentando. Os genes de prolificidade são um produto atual da nossa unidade que está disponível aí para os criadores acessar, e tem várias outras tecnologias, né? Estamos trabalhando aí na lógica de uma ovelha né, mais fácil de cuidar, né? Então isso é uma tecnologia que está em andamento. Os que tiveram no nosso dia de campo aqui tiveram a oportunidade de ver. E, bom, hoje vamos ter um dia aqui que vamos passar por todas as fases, né? Desde a produção, o abate, o mercado e até as outras coisas que envolvem a ovinocultura, como o próprio turismo. Então, uma atividade fundamental, presente em muitas propriedades aqui, muito focada com os pequenos produtores. Nós temos um exemplo aqui, né, da rede do Alto Camaquã, que a gente tem trabalhado e fomentado, e a ovinocultura é uma das atividades econômicas mais importantes para esse grupo dos pecuaristas familiares, né? E não só deles, também das grandes propriedades aí. Então, a carne é um aspecto fundamental da ovinocultura, e tenho certeza que hoje a gente vai ter muito conhecimento aqui para alavancar nossas propriedades, né? Isso que é o fundamental de uma instituição de pesquisa, ela poder participar da inovação, levar o conhecimento e a tecnologia no campo para que os produtores tenham melhores resultados econômicos, tenham maior sustentabilidade na sua produção e tenham uma qualidade de vida melhor no campo. Muito obrigado, Edmundo, por estar conosco aqui, né? Uma satisfação muito grande, repito, a parceria com a Arco de sempre. Muito obrigado. Bom dia a todos. Realmente é uma satisfação muito grande, Fernando, de que nós, nesse momento, nesse desafio que nós pensamos na realização do nosso primeiro dia da carne. Não só cumprimentar a todos, cumprimentar a minha diretoria, dona Beth, minha vice-presidente, demais membros da nossa diretoria, aqueles jovens que estão aqui, que vieram, né, acompanhar e ampliar os seus conhecimentos, essa turma do Alegrete que está aqui, tá, especialmente, e dizer para vocês que é uma honra muito grande para nós, Arco, ter essa juventude aqui junto conosco. Fernando, essa conexão de Arco e Embrapa, ela, sem sombra de dúvida, é uma alavanca muito grande para a nossa ovinocultura brasileira. E, quizás, num momento bastante breve, possamos resgatar a questão do nosso Promove. É uma necessidade muito grande e as nossas raças precisam disso, as raças brasileiras. Mas eu preciso dizer para vocês também que a instituição Arco, ela, e eu vou repetir uma coisa que a gente disse lá numa reuniãozinha junto com o Sebrae, de que a nossa expertise é cuidar do registro genealógico de todas as raças ovinas do Brasil. E isso a Arco faz excepcionalmente bem. Mas nós também temos que ter um entendimento que, se no Crato, no interior do Ceará, tiver um criador que eventualmente tem alguma dificuldade de comercialização do seu produto ovelha,
Ele lá no Crato vai dizer o seguinte: o que a Arco está fazendo para que eu possa comercializar melhor os meus animais? Se lá em Uruguaiana, eventualmente tiver uma dificuldade e a timidez da comercialização de lã está acontecendo, alguém vai dizer: o que a Arco está fazendo para que eu possa melhorar a comercialização da minha lã? O que eu quero dizer com isso? A Arco, além da sua expertise, que é do controle genealógico das raças, e ela é um braço do Ministério da Agricultura, e ela está dioturnamente em diálogo com o Ministério da Agricultura, seja ele comandado por A ou B. A Arco é um elo do Ministério e ela tem esta responsabilidade de diálogo permanente. Em função disso, realizamos o primeiro dia da lã, realizamos o segundo dia da lã, e nós colocamos na mesa um desafio. Nós temos que realizar o nosso primeiro dia da carne. E esse projeto e esse nosso primeiro dia, quizás possamos estar aqui lançando o primeiro, vai acontecer o segundo, já fica o desafio para que outros estados, porque esse Brasil é muito grande, a nossa ovinocultura está em qualquer lugar dele. E, num determinado momento, alguém me perguntou assim: mas Edmundo, tu está me falando que tem mais de 30 raças no Brasil, e aí eu te pergunto o seguinte, e no Pantanal tem alguma coisa? Eu digo, sim, lá tem. Tem um ecotipo chamado a pantaneira, que tem um viés de produção extraordinário, né, e que produz carne para aquele povo todo, e que está lá, adaptado ao Pantanal. Nós podemos, sim, transformar este país num exportador de proteína ovina. Hoje nós temos 20 milhões e meio de ovinos. 60% disso está no Nordeste. E essa ovinocultura que está no Nordeste, que está no Sul e que está no Centro, ela cumpre um papel social extraordinário. A manutenção do homem no campo, a manutenção da família. Então, nós temos que olhar a ovinocultura de uma forma melhor. Ela é fundamental. Ela gera renda ao nosso pequeno produtor. Então, eu quero desejar para vocês um ótimo dia, que possamos aqui aumentar os nossos conhecimentos, nos nossos palestrantes que aqui vão desfilar, e a nossa intenção é fazer, desde o cordeiro, a intenção é essa, desde o momento que o cordeiro nasce até o prato mais sofisticado. Toda essa cadeia, a importância disso, e quizás possamos realizar o segundo dia, o terceiro, o quarto, e desenvolver neste país um conceito de como nós podemos utilizar a nossa ovinocultura. Muito obrigado, Fernando, pelo acolhimento da Embrapa. Esta conexão Embrapa-Arco, com certeza, vai gerar muitos frutos para o nosso criador, que é o nosso foco, né? O nosso foco principal é chegar no produtor. Desejar para vocês um belo dia e que tenhamos aí muitos conhecimentos, e um abraço a todos. Obrigado muito pela presença de vocês. E aquelas pessoas que estão conectadas, né, que estão aí nos assistindo no Brasil inteiro, as nossas boas-vindas a todos. E viva a ovinocultura, um futuro melhor para o nosso país. Muito obrigado. Posso baixar um pouquinho? Bom, então, nosso primeiro dia da carne, como o Edmundo já falou, nós entendemos que seria uma forma de reunir todo o sistema produtivo de ovinos, desde a produção, passando pela indústria, pelo varejo, pela pesquisa e pela inovação, que são extremamente importantes, e encerramos com gastronomia, consumo e turismo local. A ideia é que os painelistas façam a sua apresentação em torno de 15, 20 minutos,
e que a gente tenha tempo de interação com o público presente e com o público que está nos acompanhando pelo YouTube. O nosso primeiro painel é o painel Produção. Convido para fazer parte do painel o senhor Daniel Barros, ovinocultor, consultor em pecuária de corte e técnico da Alisul Supra. Senhor José Carlos Ferrugem Moraes, médico veterinário, mestre em genética e biologia molecular e doutorado na mesma universidade que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É pesquisador da Embrapa Pecuária Sul e tem experiência na área de medicina veterinária com ênfase em fisiopatologia da reprodução animal e genética da reprodução. Senhor Bruno Dallagnol, médico veterinário formado pela Universidade de Passo Fundo, mestre e doutor em biologia celular e molecular. Linha de pesquisa, caracterização celular e molecular em microbiologia e parasitologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Bruno é fiscal estadual agropecuário da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul. Daniel vai falar sobre terminação de cordeiros. Dr. José Carlos Ferrugem, a logística na produção de cordeiros. E o Bruno sobre a sanidade ovina no Rio Grande do Sul e o impacto na produção. Convido para fazer a mediação desse painel a vice-presidente da ARCO, a senhora Elizabeth Amaral Lemos. Então tá, passo a palavra para o Daniel. Quer que apague essa luz aqui para ficar melhor? Ah, tá. Bom, bom dia. Não vou me estender muito, porque temos 15, 20 minutos, então tem que ser bem direto. Só, inicialmente, eu gostaria de agradecer muito o convite e a felicidade de estar aqui junto com pesquisadores. Quando eu comecei a pensar em estudar ovinocultura lá nos anos 2000, tínhamos o Osório, tínhamos o Ferrugem, tínhamos o Carlão para ler sobre ovinocultura aqui no estado do Rio Grande do Sul, e hoje poder estar aqui falando junto com ele é um prazer enorme. Então venho para falar um pouquinho sobre terminação de cordeiros, quais são as opções, o que a gente pode fazer, o que a gente tem gerado de informação a campo. Não trabalho com pesquisa, eu trabalho com promoção a campo, com extensão e aplicação do conhecimento que é gerado na universidade, na Embrapa, em outros centros de pesquisa, com a aplicação ela a campo. E ainda temos muito que pesquisar na parte de terminação, no modelos que a gente pode aplicar tanto no Rio Grande do Sul como no Brasil, principalmente referente, acho que a parte de confinamento, que ainda temos muito aí a descobrir e orientar o nosso produtor. Então, como é que a gente pode terminar o cordeiro? Vou direto já ao ponto. Não vou comentar nada sobre a questão anterior a isso, de como que a gente poderia chegar. Aqui é um slide inicial aqui para o Pellegrini e para o Paim, que estão aqui. Vamos começar com o Ildefrance com 2 cordeiros aqui. Então, como é que a gente pode terminar o nosso cordeiro? Acho que independente da raça, independente do sistema de produção, cada vez mais nós temos que buscar engordar esse cordeiro até os 5 meses de vida. Independente da raça, é possível. Apenas é uma questão nutricional de como que nós vamos fazer esse caminho com o menor custo possível, porque o que nós dominamos é custo. Nós não dominamos preço de venda, infelizmente, e nem acredito que nós vamos dominar esse fator no curto e médio prazo. Então nós temos que trabalhar da porteira para dentro para conseguir produzir esse produto até no máximo 4, 5, 6 meses e que ele seja viável economicamente. A principal forma, pensando em Rio Grande do Sul, é a terminação a pasto. Ainda, a gente imagina que 70% dos cordeiros do Rio Grande do Sul são terminados a pasto. Nós não temos muito mais do que 30%, 40% dos cordeiros sendo terminados em sistema de confinamento. Tá? E eu acredito ainda muito na terminação a pasto, muito por esse sistema que tem aqui embaixo dessa ovelha com 2 cordeiros, que é o AZV integrado com soja. Nós temos cada vez mais um perfil aqui no Rio Grande do Sul de um estado agrícola,
onde as áreas de boa e média qualidade estão com soja, e nós temos áreas marginais que circundam essas áreas de lavoura, que podem e que ficam com a ovinocultura. Tá? E algumas poucas áreas que estão dentro das zonas de área de agrícola, que podem ser utilizadas com ovinocultura com um pensamento diferente, né? Com alta capacidade de suporte, não pensando mais em 3, 4, 5 ovelhas por hectare, e quem sabe aí 25, 30, 40 ovelhas por hectare com uma outra metodologia. A ovelha, ela consegue muito melhor que o gado tolerar uma situação como essa. Fotos do ano passado, seca extrema, baixíssimo índice pluviométrico que nós passamos todo o nosso primavera, verão e outono, onde as vacas tiveram altíssima dificuldade para repetir cria, e as ovelhas, como todo mundo deve ter imaginado, ou viu na sua propriedade, se mantiveram gordas, apesar de toda a escassez de comida e a seca que tivemos. Tá? As ovelhas vazias ou prenhas no terço inicial e médio de gestação conseguem manter boa condição corporal em períodos de seca e escassez de comida. Não é o ideal, mas elas conseguem ainda produzir muito melhor que a bovinocultura de corte. Altas cargas em pequenas áreas são alternativas para as áreas integradas com soja. Acho que esse é um ponto que a gente tem que comentar, porque para mim a salvação da ovinocultura está na integração lavoura-pecuária. É ali que nós podemos encaixar a ovinocultura com um ótimo resultado. Então, sobre integração lavoura-pecuária, acho que a gente tem a questão de redução de custos e, principalmente, as ovelhas entram em áreas livres de verminose. Nós entramos numa área que fica 6, 7 meses sem a presença de ovinos, apenas com a cultura de soja. Essa área vem praticamente zerada de verminose. Eu quase não consigo ter uma contaminação suficiente desse sistema integrado a ponto que eu tenha que tratar os ovinos. Eu consigo muitas vezes produzir cordeiros em áreas integradas de soja sem nenhuma dosificação. Tá? É a única atividade que eu consigo fazer o início, meio e fim integrada com essa agricultura, nessa janela de 4 a 5 meses que eu tenho de azevém. Então é um ciclo extremamente curto. Se nós pegarmos e colocarmos 10 ovelhas com 10 cordeiros por hectare e conseguir tirar gordo desse cordeiro, vamos dizer, a R$400, são R$4.000 de faturamento que eu consigo ter com essas ovelhas nessa área integrada. Se eu dividir por sacos de soja, isso dá 30 sacos de soja produzidos entre uma cultura e outra de soja. Se nós pegarmos os próprios dados da Embrapa aqui, que a nossa região não produz muito mais de 35, 40 sacos de soja bruto. Eu digo para vocês que com ovinocultura na área integrada, eu consigo produzir 30 sacos de soja em cordeiros, com apenas 10 cordeiros por hectare sendo produzidos. A gente ainda pode aproveitar que a gente consegue vender esse cordeiro produzido nessas áreas de pastagens na entre-safra. Porque a entre-safra do cordeiro vai até princípio de novembro. Se eu conseguir sair com esse cordeiro gordo até final de outubro, eu ainda vendo ele na melhor época de preço do cordeiro no estado do Rio Grande do Sul, que vai de maio a outubro, que é quando quase não temos nenhuma oferta de cordeiros dentro do estado. Tá? E ainda dentro da possibilidade de confinar o saldo. Alguns cordeiros que não saiam gordos desse sistema, nós podemos sair diretamente das áreas integradas com a agricultura e entrar em sistemas de confinamento para tiro curto de 10, 15, 30, 40 dias no máximo, está batendo eles em sistemas de confinamento. Essa foto aqui é uma foto um pouco mais antiga, mas é uma foto de uma área integrada com soja, em Pedras Altas, uma propriedade que chegou a ter 9.000 ovinos, e que as ovelhas estão esquiladas e os cordeiros com lã nessa foto. Que aos 3 meses e meio, 4 meses de vida, as ovelhas tinham praticamente o mesmo peso, os cordeiros tinham praticamente o mesmo peso das matrizes, sendo desmamadas em áreas de azevém. Essa área era uma área irrigada, não dá para ver o pivô, mas é uma área irrigada em Pedras Altas. Então a gente consegue cordeiros com ao redor de 100 dias de vida, entre 30 e 40 quilos, independente da raça. Tá? Esse projeto mesmo não tinha nenhuma raça específica, a grande base era Corredalho, mas tinha Ideal, tinha Merino, tinha Cruza Texel, Cruza Hampshire, Cruza Suffolk, o que for. Era apenas uma questão nutricional que conseguia fazer com que esses animais chegassem ao peso ótimo de abate aos 3 meses e meio, 4 meses. O que a gente tem de opção como forrageira de inverno, que são as mais utilizadas aqui para essa engorda? Temos azevém, temos área de aveia, temos possibilidade de trevo e cornichão, que são ótimas forrageiras, ótimas leguminosas. Ainda no caso do cornichão, ainda tem uma possibilidade de combater a verminose em função dos taninos. O trevo branco, o trevo vermelho, tem alto nível de proteína, também ajuda na questão de verminose e fora no desenvolvimento.
E o custo que a gente tem para isso? Se eu não estou numa área integrada de agricultura como essa, uma pastagem como essa, hoje o custo dela é o custo de oportunidade. Quanto que eu estaria arrendando para terceiros? Porque o custo de implantação dessa área, muitas vezes é um voo de avião, R$100, 80, R$100, R$100 de semente de azevém, e, eventualmente, alguma aplicação de adubo e ureia, que quase nunca é feito. Mas, se fosse, nós chegaremos aí a um custo de R$500, R$600 por hectare numa área integrada. Já numa área que não é integrada, que é onde o produtor tem que fazer o preparo de solo, ou fazer uma dessecação, ou até uma sobressemeadura em campo nativo, nós já temos um custo um pouco mais elevado. Botei aqui um custo médio, tá? Entre preparo e dessecação, R$180 por hectare, R$120 em custo de semente de azevém, uma adubação de base ao redor de R$500, 3 sacos de ureia, R$450. Nós temos um custo de uma pastagem não integrada por agricultura de R$1.250 por hectare. Então já não é um custo tão barato quando a gente pensa numa atividade que não é integrada com a agricultura. Se eu tiver nessa área 7 ovelhas desmamando 7 cordeiros, eu já tenho um custo só de alimentação de R$178 por cordeiro. Se nessa mesma área eu já consigo ter 14 cordeiros sendo desmamados, eu já caio esse meu custo para R$89, R$90 por cordeiro, que ainda assim é um custo elevado. Por que eu queria fazer essa conta para vocês? Porque a gente tem que dar uma avaliada, muitas vezes, se eu não estou numa área integrada com a agricultura, se realmente vale a pena fazer uma área de pastagem de inverno pensando em recria e engorda de cordeiros, em cria e engorda de cordeiros. Tá? Porque nós temos um custo relativamente elevado numa área que não está integrada. A grande parte do Rio Grande do Sul não é uma realidade como essa. Não é uma realidade de pastagens de alto nível, tá? Essa aqui ainda é uma região, um perfil mais da região central, da região noroeste do estado, um pouco na região sul, um pouco na região de campanha, e ainda muito ocupada por gado de corte, e sendo ocupada cada vez mais por trigo e por aveia, certo? Aonde está a ovinocultura que está naquele cinturão da fronteira oeste, onde temos aí mais de 50% do rebanho em 4, 5 municípios, Livramento, Quaraí, Uruguaiana, Alegrete, só se nós pegarmos esse cinturão de municípios, nós já temos quase metade da ovinocultura gaúcha, se não mais da metade. E a realidade nesses municípios, em grande parte, é esse perfil de campo. São solos de basalto superficial, de campo nativo, de baixa oferta forrageira. Tá? Mas nós podemos ser eficientes com ovinocultura nesse tipo de ambiente, ainda com um manejo não satisfatório, porque nós podemos melhorar muito o manejo dessa área e ser mais eficiente. Para mim, a tecnologia que pode entrar e deve entrar muito nessas áreas da fronteira oeste, áreas de solos de menor qualidade, de basalto superficial, é a técnica de creep feeding, que é uma técnica extremamente simples, requer um pouco de vontade do produtor e dos funcionários de colocá-la em prática, onde os cordeiros têm livre acesso a um coxo, tá? Eles consomem livremente, mas em geral eles situam o seu consumo entre 1 a 3% do peso vivo. Quanto mais próximo do desmame, eles vão ampliando esse consumo até chegar perto de 3% do peso vivo. O consumo de ração começa ao redor dos 10 dias de vida e temos observado consumos de 30 quilos de ração até os 100 dias de vida desses animais. Tá? O que é o custo para fazer um creep feeding? Para 30 quilos de ração, dependendo da qualidade do preço da ração, eu tenho um valor entre 60 e 100 reais por cordeiro de custo. 60 a 100 reais por cordeiro de custo. E eu tenho uma taxa de conversão de 2,5 a 3,5 quilos de ração em quilo extra de ganho de peso desse cordeiro. Certo? Vou só voltar naquele slide lá da pastagem, porque às vezes a gente fala que a pastagem é a coisa mais barata possível. E nem sempre. Olha, um custo de um azevém normal, sendo bem feito por um produtor que não está integrado com a agricultura, R$ 1.250 por hectare. Se eu colocar 7 ovelhas com 7 cordeiros, eu já tenho um custo de R$ 178 por cordeiro. Se eu colocar 14 cordeiros, com 14 ovelhas junto, né, porque ela tem que ter mães, ou 10 ovelhas com 1,4 cordeiros, que já é uma carga. Se nós compararmos com bovinocultura de corte, isso aí seria uma carga de 2 UA, 2 vacas adultas por hectare. Então é uma carga bastante desafiadora e não é a média do que a gente tem observado em área de azevém. Nós teríamos um custo de R$ 89 com uma carga que é bastante difícil de conseguir. Com ração, com o sistema de creep, eu já tenho um custo entre 60 e 100 reais.
Ou seja, se trabalha ou menos ou na mesma patamar de custo de uma área de pastagem não integrada com a agricultura para a ovinocultura. Então, existe a possibilidade muito grande. Fala, doutor Paim. 100 dias. 100 dias. 30 quilos de ração. Varia um pouco de manejo para manejo, né, Paim? Quanto mais força eu faço para o creep dar certo, eu paro o rodeio ao redor da estrutura, aumento um pouco esse consumo e também aumento o desempenho. Quanto mais desligado eu sou para isso, eu monto um creep daqui a pouco na beira da porteira. O rebanho não gosta de ir na beira da porteira. Fica num parador do campo. Eu já tenho um consumo mais baixo. Tá? Por que essa é uma opção interessante, pessoal? Porque, diferentemente da vaca, que precisa repetir cria com terneiro ao pé, a ovelha, no Rio Grande do Sul, ainda hoje, não repete cria com cordeiro ao pé. Ainda hoje. Porque tenho certeza que daqui a 4, 5, 10 anos, nós vamos estar falando aqui de como fazer 3 partos em 2 anos e talvez 2 partos por ano em ovinocultura. Ou vocês acham que vai ser viável fazer ovinocultura em áreas de campo de 100 mil reais o hectare, 150 mil reais o hectare, produzindo 7, 8 cordeirinhos por hectare, de 400 reais? Nem pensar, né, Lê? Nem pensar. Nós vamos ter que estar produzindo 2, 3 cordeiros por ovelha ano para conseguir viabilizar a ovinocultura em áreas de campo que vale 100 mil reais, 150 mil reais. Nós estamos em Bagé. Bagé já tem 50, 60 mil reais, é a realidade aqui em Bagé. Dom Pedrito da mesma forma. Se nós formos lá para a região noroeste do estado, entre 800 a 1.200 sacos de soja um hectare de campo. Como vamos ser eficientes com a ovinocultura tirando 0,6 cordeiros por ovelha ano? Sendo que esse animal pode nos entregar 2,5 cordeiro ovelha ano. Bueno, mas vamos lá. A diferença da ovelha para a vaca em relação ao creep é que a ovelha, geralmente ela não vai estar lactando para repetir cria. Se eu fizer um sistema de colocar as vacas num campo sem quase nada de comida e apenas alimentar os terneiros, os meus terneiros vão sair pesados, ok? Vão sair com 240, 250 quilos por causa do creep feeding. Só que as vacas não vão repetir cria. Então, um creep feeding de gado em cima de um campo sem oferta forrageira me traz reflexo para o terneiro, mas não me traz reflexo para a matriz. Se eu tiver um terneiro a cada 2 anos de 240 quilos, é a mesma coisa que eu ter um terneiro de 120 quilos por ano. Prefiro seguir sem dar comida. Agora, no cordeiro, muda a situação, pessoal. No cordeiro, essa ovelha não repete cria com o cordeiro ao pé. Eu posso colocar ela numa condição forrageira intermediária ou até baixa, eventualmente. Não estou dizendo para vocês fazerem as ovelhas passar fome, mas que eventualmente nós temos condições não tão satisfatórias. Pegamos o Uruguaiana ano passado, né? Por mais organizado que fosse o produtor, ninguém aguenta ficar 8 meses com 200 milímetros de chuva. Para o pessoal do Nordeste isso é até um absurdo dizer, né? Mas lá consegue tranquilamente. Mas para o nosso perfil de pasto, perfil de campo que está adaptado a 1.200, 1.500, 1.800 milímetros por ano, isso é bastante difícil de produzir. Então, com o creep, a gente consegue, mesmo numa situação não ideal de oferta forrageira, conseguir ter cordeiros gordos ao pé da mãe com 90, 100, 120 dias, independente da raça. Tá? Então, acho que é uma ótima saída, uma ótima alternativa o uso do creep feeding para ovinocultura. A associação de creep mais pastagem, aqui está meio apagado, ficou claro demais, para mim só se justifica para a questão de genética. Porque eu acho que incrementar o custo do creep, que já custa 80, 90, 100 reais, mais o custo da pastagem, que pode ir de 100 a 180, essa soma de tecnologias, 1 mais 1 não é 2. Esse cordeiro não vai ficar com 80 quilos por eu somar essas duas tecnologias. Então, eu tenho que optar. Se eu tenho uma propriedade agrícola, eu opto por fazer pastagens. Se eu tenho daqui a pouco uma propriedade pecuária não mecanizada, eu opto por creep. E o creep tem outra questão importante. Ele não tem dependência climática. Eu abro o saco, coloco ração, está no coxo, os cordeiros comem. A pastagem, eu preciso de clima. Pode ser um ano maravilhoso de chuvas. Pego Santa Vitória do Palmar. 200 milímetros de chuva numa área de azevém, trevo e cornichão. Os cordeiros não comem, né, Cristina? Eu pego uma área de pastagem maravilhosa, mas que aqui em Aceguá, que não chove, eu não tenho azevém, o meu trevo morre. Enquanto que essa ferramenta aqui é uma certeza tecnológica. Eu faço ela e tenho resultado. Creep
Graze aqui só está para exemplo, tá? Eu não gosto dessa tecnologia, acho que a gente faz uma fábrica de animais que nunca mais param dentro da propriedade, porque eu estimulo eles a passar numa cerca para alcançar uma comida de melhor qualidade. Tá? O creep graze dá para ser feito quando a gente faz essa parte dentro de um galpão, mas se eu fizer algumas orientações que descrevem para retirar alguns fios de arame, que os cordeiros passem por baixo, nunca mais a gente consegue segurar esses animais na vida. Aí a gente faz uma fábrica de chacareira aí que nunca mais segura dentro da propriedade. Tá? Mas é uma ferramenta interessante, a gente pode fazer com alfafa, com trevo branco, com cornichão, então forrageiras de altíssima qualidade, com chicória, onde só os cordeiros têm acesso e as ovelhas não têm acesso. Mas o ideal é que esse aparte seja feito dentro de uma estrutura de mangueira ou de galpão. Bom, pessoal, e para já organizando para o final, acho que a outra grande alternativa é o sistema de confinamento. O sistema de confinamento, no Rio Grande do Sul, que não temos grãos tão baratos como o resto do país, é viável. Nós terminamos agora um concurso de carcaça em São Lourenço do Sul, que a gente conseguiu conversão de 3,72 quilos de ração para 1 quilo de ganho de peso. 3,72 para 1 quilo de ganho de peso. O Hélio, trabalha que é lá de São Paulo. Qual é a média lá de São Paulo que vocês têm alcançado também? Não é ao redor disso? 3,8. Bom, praticamente o mesmo desempenho. Então imagine hoje uma ração de confinamento que está custando entre R$ 1,60 e R$ 1,80, que eu consigo converter, vou fazer a conta, fica mais fácil, 4, tá? 4 quilos de ração para 1 quilo de ganho. Se eu pegar uma ração de 1,50, 4 quilos, o meu custo agregado no confinamento, R$ 6,00. Quanto está o preço do cordeiro gordo? 8 a 12. Cordeiro de confinamento, não conheço ninguém que venda por 7, 8 reais. Até porque agora nós vamos comentar que é um cordeiro diferente. É um cordeiro diferente. Vamos lá. É a alternativa para pequena propriedade. Esse confinamento até já não existe mais, ele mudou para um outro maior. Esse aqui tinha capacidade para 800 e o novo agora tem capacidade para 1.800 animais. Esse aqui ficava numa propriedade de 0,4 hectares. Então, tamanho de área não é algo importante para um sistema de confinamento. Ele tem que estar próximo ao frigorífico, ele tem que estar próximo à área produtora de grãos, ele precisa ter um valor diferenciado no sistema de confinamento e ele precisa de um volume mínimo, porque ninguém vem para carregar 10, 15 cordeirinhos. Isso é muito bonito na teoria, mas na prática é inviável viabilizar cargas de volume muito pequeno de cordeiro. O que a gente tem trabalhado como sistema alimentar é o sistema de ração de concentrado proteico mais milho mais feno. É o que a gente tem avaliado como melhor segurança e melhor desempenho. O melhor desempenho a gente encontrou no alto grão puro, porém com algumas questões de mortalidade, eventualmente, de úlcera gástrica nos cordeiros. Então a gente tem optado por botar uma trava de segurança, que é esse feno, que entra aí, dependendo entre a adaptação, início, meio e fim, de 10% a 30% da matéria seca de feno. Também dá para ser utilizado com silagem, a gente não tem optado mais, porque a silagem possibilita muito a seleção por parte do cordeiro. Eu acho que ele está comendo uma coisa, o cordeiro come outra, e eu formulei uma outra coisa. São 3 dietas, a formulada, a oferecida e o que o cordeiro come. Então, a gente não tem optado muito por trabalhar com silagem, e sim com essa opção de alimentação. Esse aqui é um levantamento de um confinamento que tem todos os custos calculados. 72% do custo do confinamento é compra dos animais, 2% frete próprio, 3% em frete, entre frete próprio e terceirizado, alimentação 20%, salários, tosquia, sanitário e água, mas vejam vocês que a maior parte do custo de produção é compra dos animais. Se eu comprar mal, eu não consigo mais organizar um confinamento. Tá? Então eu preciso comprar bem. E comprar bem não significa comprar barato, e sim comprar um bom animal que vai produzir bem dentro do sistema confinado. O cordeiro ideal para o sistema de confinamento, pessoal, não é que dentro dos confinamentos não se compre cordeiro diferente, mas é os que têm maior desempenho. Cordeiros de raça de carne ou cruzados com raça de carne, peso de entrada de 25 a 35 quilos, os cordeiros que entram mais leves de 25 quilos, o desempenho de ganho de peso, de conversão alimentar e taxa de mortalidade são mais altos do que os cordeiros ao redor de 30 a 35, entre 3 e 10 meses de vida. Quanto mais precoce, melhor a conversão alimentar,
e quanto mais velhos, maior o rendimento de carcaça. A gente tem observado que cordeiros, além de cordeiros mais pesados, têm maior rendimento, independente da conformação carniceira, que é algo que eu acho que vale a pena, quem quiser fazer uma tese de mestrado, doutorado, é um tema interessantíssimo que a gente tem observado. Quando a gente pega cordeiros independente da conformação carniceira, com 45 quilos tem rendimento de carcaça melhor do que cordeiros com melhor acabamento até, mas com 35 quilos de peso vivo. Acho que o Osório já pesquisou alguma coisa sobre isso lá na década de 90 e início dos anos 2000, só que eu acho que nós temos que refazer alguma parte dessas pesquisas pensando num cordeiro confinado com uma outra deposição de gordura, com outro perfil e não aquele daquela época que foi utilizado nas bases de pesquisa. Esse cordeiro tem que ser tosqueado previamente. A diferença de ganho de peso de um cordeiro tosqueado para um com lã é gritante. No verão chega a ser 50%, 60% maior o ganho de peso de cordeiros tosqueados em relação a cordeiros com lã inteira. E cordeiros que já entram adaptados ao coxo já seguem ganhando peso desde a primeira semana de vida, enquanto que cordeiros não adaptados levam aí 7 a 10 dias para iniciar o ganho de peso. Peso de entrada, pessoal. Cordeiros com menos de 25 quilos têm alta taxa de mortalidade. A filha da Cristina fez um trabalho de mestrado dentro do confinamento que todos os cordeiros que morreram foi feita necrópsia. E foi dada a causa-morte daqueles cordeiros. A principal causa de morte foi úlcera gástrica. A segunda maior causa de morte foi pneumonia. Verminose é um problema relativo, dependendo do perfil de propriedade que é comprada. Em geral, propriedades pequenas, a gente encontra muito problema de verminose nos cordeiros. Cordeiros que entram com menos de 25 quilos, eventualmente têm problemas de morte até por inanição, por fome, porque eles demoram 2, 3 dias para se adaptar. Eles chegam de um dia de viagem, quando eles estão há 4 dias sem consumir, um cordeiro que já chega magro, debilitado, com verminose, acaba vindo a óbito. De 1%. Mas a média tem entre 1 e 3,5% de taxa de mortalidade. E esse 3,5% aqui está muito relacionado à chegada de cordeiros abaixo de 25 quilos. Por que o preço do cordeiro de confinamento, nesse primeiro momento, tem que ser mais? Na gôndola, para um cordeiro de campo, para uma agregação de valor em relação ao tipo de ambiente que esse animal foi criado, etc. Até porque eu vejo assim, o sistema de confinamento é um sistema de terminação e não de criação. Nenhum desses cordeiros aqui foi criado em confinamento. Eles foram criados a campo e terminados em sistema de coxo. Tá? Por que o preço desse cordeiro tem que ser mais alto que o preço de um cordeiro de campo? O rendimento de carcaça de um cordeiro de confinamento em relação ao de campo fica entre 5% e 15% menor do de campo. Eu pego um cordeiro de campo, ele me dá 43%, 42%, 44% de rendimento. Eu pego um cordeiro de coxo, ele dá 46%, 47%, 48%, 49% de rendimento. A diferença entre 46% e 42% dá 10%. Tá? Então, por isso, como o frigorífico vende carne, ele não vende peso vivo, por isso que se paga mais por um cordeiro de coxo. Segundo, esse cordeiro aqui tem previsibilidade. Eu, sabendo o peso de entrada dele e a condição corporal que ele entrou, eu sei que quantos dias ele vai demorar para sair desse confinamento. Um cordeiro pode estar nessa pastagem de azevém, que eu não sei exatamente o dia que ele sai. Depende de questões climáticas. Depende de verminose. Certo? Por que esse cordeiro aqui? Esse cordeiro tem previsibilidade de saída. Por frigorífico, isso aí é extremamente importante para agregação de valor. Homogeneidade e deposição de gordura é outra questão importante nesses cordeiros de coxo. A esquila é o grande problema que a gente tem hoje no confinamento. Por que é o grande problema? Eu pago para uma lã que vem no lombo de um cordeiro de 7 a 10 reais, por exemplo, de um cordeiro magro. Eu pago para esquilar de 7 a 10 reais. Eu tiro, em média, no confinamento, 1,5 kg é a média que a gente tem tirado de lã desse cordeiro. 1,5 kg que eu paguei no lombo a 8 reais, vamos dizer, são 12 reais. Mais 8 que eu paguei para esquilar, são 20 reais. E depois eu vendo essa lã por 0 ou até 3, 4 reais. Hoje estamos pegando um pouco mais de 0. 30, 40 centavos. Eventualmente, quando chega algum lote de ideal, de merino, e algum lote de corredalha, se consegue pegar um pouquinho mais, aí 2,50, 2 reais, 3 reais o quilo.
Então, é um grande problema para o sistema de confinamento esquilar dentro da estrutura. O que a gente tem estimulado o pessoal do confinamento? Pagar mais por cordeiro que vem esquilado. Deixar esse serviço para o produtor no campo. Por que esse serviço para o produtor do campo? Porque dentro, se ele ficar 15, 20 dias esquilado já na propriedade, por vezes ele já vai ganhar 1 quilo, 1,5 kg que ele não ganharia por estar com lã e paga o custo da tosquia. E ele tem que receber a mais porque ele vai fazer um serviço que seria feito dentro do confinamento. Então a gente tem estimulado que o confinador pague por esse cordeiro a mais por esse cordeiro que já vem esquilado. Pessoal, tentei ser bem rápido e bem sintético, porque fazer em 15 minutos uma apresentação ou 20 minutos é bastante difícil, ainda mais para mim que gosta de falar. Então, cuidado com os negócios que já nasceram fadados em sucesso. Tem muito negócio de ovinocultura que não fecha a conta nem no papel, e não é culpa da ovinocultura, é culpa do projeto. Tentar, daqui a pouco, viabilizar uma atividade econômica com 10, 15 ovelhas, desculpe, vocês não têm uma atividade econômica. 10, 15 ovelhas não é uma atividade econômica. E, por vezes, se passa essa informação que com poucos animais uma pessoa tem uma atividade econômica comercial. Não, ela não está enquadrada dentro de uma atividade econômica. Ela pode estar enquadrada dentro de uma atividade de subsistência, mas ela não acessa mercado com 10 cordeiros. Não há frigorífico que vai viabilizar a busca de 3 cordeirinhos gordos numa propriedade. Certo? Então, acho que é isso que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para não botar a culpa na atividade de um erro de projeto. Eu agradeço e vou ficar depois à disposição para vocês para indagações na mesa redonda. Muito obrigado. Obrigada, Daniel. Passamos agora a palavra para o doutor José Carlos Ferrugem Moraes, que vai falar sobre a logística na produção de cordeiros. Bom dia a todos. É um prazer participar nesse evento da Arco e tentar trazer agregar algum material para discussão ao longo do dia. Então, mais ou menos nesse sentido, eu vou tentar trazer para vocês uma reflexão da nossa situação de produção atual. Ok. Bom, então vocês veem o seguinte, nós temos hoje, no Rio Grande do Sul, em torno de 3 milhões de ovinos, que representam mais ou menos 15% da população de ovinos do país. Nas últimas contagens dos dados da Secretaria da Agricultura, esses são dados de 2022, nós tínhamos animais acima de 12 meses, 2 milhões e 200 ovinos, sendo que era possível estimar em torno de 1 milhão e 800 fêmeas. Tá? Então, vejam o seguinte, dentro desse conjunto nós teríamos aí 400 mil fêmeas abaixo de 12 meses. Então, com base nesses dados, a gente teria condições de ter uma estimativa, vamos dizer, da taxa de cordeiros desmamados anualmente, na ordem entre 46% e 60% de cordeiros, considerando a população de fêmeas estimada no geral. Não? Então, é um desempenho bastante baixo para a gente pensar em sistemas eficientes de produção de carne. Bom, vamos fazer a conta imaginando o seguinte, que nós temos anualmente disponíveis 500 mil cordeiros para abate. Onde é que estão esses cordeiros? Distribuídos em todo o estado, tá? Com uma concentração efetiva na fronteira oeste. Agora, na verdade, esses dados que o Bruno mostrou nesse levantamento da Secretaria da Agricultura são muito interessantes, o seguinte, que
66% desse total é para consumo próprio. Então, isso representa na ordem de 330 mil cordeiros em pequenas propriedades que não entram no mercado. Aquilo que o Daniel salientou agora no final. Nós temos, em termos de população comercial, cerca de 170 mil cordeiros, que representariam em torno de 34% do total. Claro que essas contas, a gente sabe que, na verdade, nunca fecham, mas são para a gente refletir sobre. Tá? Bom, o abate, no ano de 2022, o abate oficial foi de 118 mil animais. Vocês vejam que interessante o seguinte, nós temos no Rio Grande do Sul 148 abatedouros. Isso se a gente dividir equitativamente para todos os abatedores, nós teríamos 1.200 animais por abatedouro ano, o que daria 24 animais por semana para cada abatedor. Então, vocês vejam assim, ó, nós estamos frente a uma competição muito intensa. Tá? Existe muito pouca oferta para uma capacidade instalada muito grande. Como são os nossos abatedores? 117 tem inspeção municipal, 26 estadual e 5 federal, fechando esses 148. Então, é importante a gente saber que a disponibilidade de oferta é muito pouca em função, é muito pequena em função da capacidade de instalar. Oi? Bom, não sei se... Eu não saberia te dizer se está ali ou se está nessa pequena diferença que a gente teria aqui, ó, a disponibilidade de 170 e o oficial nesse ano foi de 120 mil. Tá? Hã? Pode ser também o que é exportado. Né? A ideia é que a gente tenha uma situação assim, ó, nós temos uma competição e a disponibilidade, a oferta, por exemplo, que me pareceu importante a gente salientar, é isso, que nós temos muito poucos animais para acionar cada frigorífico. Então, essa competição é importante. Tá? Bom, então, eu vou mostrar 2 casos assim que ilustram essa situação. Por exemplo, nós temos um grupo de 19 produtores em 8 municípios aqui da região, Bagé, Pinheiro Machado, Piratini, Canguçu, Santaninha, Encruzilhada, Caçapava e Lavras. Esse grupo de produtores tinha 1.600 ovelhas e era capaz de ofertar 640 cordeiros por ano. Tá? Tinha animais preferencialmente das raças Ideal, Corredale e Merino. Tá? A oferta de cordeiros, imaginando que o mercado seria para cordeiros de 30 quilos de peso vivo, era entre os meses de novembro a janeiro. Tá? E, em função da época de acasalamento, a oferta entre novembro a janeiro, certo? Então, esses 640 cordeiros eram suficientes para ser atendido por um abatedouro, na verdade. Tá? Então, eu fiz um exercício assim para vocês verem o seguinte, apenas nesse pequeno conjunto de produtores, nós teríamos um trânsito aqui de 640 quilômetros, que foi o que o Daniel falou, da dificuldade que nós temos para ir captar e buscar os cordeiros nas propriedades em função
da medida que eles vão se aprontando, as distâncias que devem ser percorridas e essa organização dos produtores para oferecer e viabilizar um frigorífico, certo? Um abatedouro municipal, enfim, e melhorar e reduzir essa competição que vai existir entre frigoríficos e que uma cooperação desse tipo não é muito adequada para resolver em função das grandes distâncias que ainda têm que ser percorridas. Bom, uma outra situação, muitos de vocês se lembram do Erval Premium, que foi um exercício interessante ainda do século passado, vamos dizer assim, tá? De organização para oferta de animais para o mercado. Uma das coisas que a gente teve tentando colaborar e levar para eles era o seguinte: na época do Cordeiro Erval Premium, era isso, que nós temos as nossas principais raças criadas naquela época, que hoje já tem até um perfil diferente, tá? Elas manifestam cio normalmente de janeiro até agosto. E isso pode viabilizar sistemas de partos em momentos diferentes, tá? Desde que os produtores se organizem para quê? Para aumentar o período de oferta, que não seja aquele clássico de novembro a janeiro, enfim. Bom, então, a ação simples que a gente pode fazer é organizar em função da manifestação de cio para cada tipo de raça disponível, tá? Que os produtores se organizassem em função de localização, proximidade, tipo de raça, enfim. Tá? Bom, isso imaginando cordeiros recriados ou criados a campo, tá? Em que nós estamos imaginando animais que vão ser comercializados em torno de 30 quilos, e que o produtor vai ter cabeça, corpo e cola. Ou seja, tem animais que vão levar, vão conseguir estar terminados com os 30 quilos em 120 dias, mas em função do ganho médio de peso diário, nós podemos ter cordeiros ainda considerados como cordeiros com um ano com 270 dias, atingindo aquele peso ideal de abate. Então, isso pode, e era a ideia do sistema de certificação do Erval Premium, era oferecer para o mercado aquele animal que o mercado desejava num dado momento que os animais estavam em condições. Então, essa tabela, não se preocupe muito com, é simplesmente mostrar que existe uma época mais difícil para alguns produtores para organizar, para romper completamente a estacionalidade de oferta de cordeiros, mas que nós temos um período bastante grande ao longo do ano, esse marcado em verde, que é possível organizar e aumentar sem grandes tecnologias. O problema todo é que há muita competição e que, na verdade, é o que a gente vê como um grande entrave no sistema. Então, eu traria assim para a gente pensar o seguinte, que, na verdade, o nosso problema não é falta de tecnologia. Efetivamente, existem alguns aspectos.
listei alguns aqui, que nós temos condições de identificar melhores tecnologias disponíveis para cada situação específica serem utilizadas naquele momento, certo? Então, na verdade, o problema não é todo uma solução, buscar soluções tecnológicas, né? O que eu traria assim para a gente pensar é a competição. Competição que existe em todos os segmentos, tá? Em função tanto do produtor, do mercado, do intermediário, dos negócios, de toda a infraestrutura, existe algum entrave via competição. E que é claro que, efetivamente, a gente, frente a uma situação de perigo, né, a gente começa a cooperar. Então, era isso que eu queria trazer como ilustrando como esses mamíferos africanos, essa cobra normalmente é predadora desses animais individualmente, mas, frente à presença do perigo, tá, eles se organizam e, em função da formatação de grupos de organização, eles conseguem superar essa situação de perigo. Então, assim, dentro dessas coisas que eu mencionei, eu traria para a gente refletir o seguinte. Primeiro que a taxa de cordeiros desmamados anualmente ela é inadequada para a produção de carne, tá? A maior parte dos cordeiros produzidos hoje não vão para o mercado, seja qual for a causa, né, Luísio? Eles não aparecem, eles não são produto do mercado. O abate comercial é disputado entre mais de uma centena de abatedores. Então, considerando esse abate médio de 24 animais por semana por frigorífico, viabilizaria quantos? Tá? Então, é uma questão de logística mesmo. Tá? E as enormes distâncias que têm que ser percorridas para coletar cordeiros. E isso é uma outra fonte de, vamos dizer, de estabelecimento de competição que prioriza propriedades maiores, melhor localizadas, mais próximos ao asfalto, em função, e isso vai dificultando o mercado dos outros produtores que não estão nessas condições. Então, bueno, era isso assim que eu queria trazer para a gente refletir, eu acho que bem nos 15 minutos, só para a gente pensar nesse ponto. Neste momento, eu convido, então, para falar sobre a sanidade ovina no Rio Grande do Sul e o impacto na produção, o Bruno Dallagnol. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Arco pelo convite para palestrar aqui no primeiro dia da carne. Ficou para o último slide, né? Tem que só voltar no primeiro. O tema, então, que me foi proposto para falar hoje é sobre a sanidade ovina no Rio Grande do Sul e o impacto na produção. Só vou colocar aqui um tempo para não passar, que eu costumo falar demais. Então, eu vou tentar contextualizar então sanidade com a produção, principalmente focado na área da defesa sanitária animal, que é a área que eu atuo.
Não está passando. Isso. Obrigado. Então, para contextualizar, o ser humano ele convive com os ovinos há muito tempo. O ovino ele foi o primeiro animal de produção domesticado. Ele foi domesticado somente após o cão. Aproximadamente 11 mil anos atrás, na região que vai da Anatólia Central, que fica na Turquia, até ao norte das montanhas Zagros, no Irã, na região conhecida como Crescente Fértil. E de lá, então, ele foi... os ovinos se difundiram pelo mundo todo e, atualmente, estima-se que a população ovina mundial gira em torno de 1.266 bilhões de ovinos, com uma tendência ao crescimento. E onde estão esses ovinos? Os maiores rebanhos eles se concentram, então, na Ásia, Oceania e África, sendo os países com maiores rebanhos a China, hoje, a Índia, a Austrália, o Sudão do Norte e do Sul e a Nigéria. Já no Brasil, a gente estima, então, que a população, o tamanho do rebanho brasileiro gira em torno de 20 milhões e 500 mil cabeças, mais ou menos, distribuídos em torno de 500 mil estabelecimentos, né, de criação, sendo que o maior rebanho está hoje na Bahia, o segundo em Pernambuco, e o Rio Grande do Sul é o terceiro colocado como o terceiro maior rebanho do país. Aqui a gente tem um mapa do Brasil. Quanto mais escuro a cor, maior é o rebanho ovino. No Rio Grande do Sul, então, a gente tem dados da declaração de rebanho do ano passado, mostrando que o rebanho gira em torno de 3 milhões de cabeças. E a maior categoria são as fêmeas acima de 12 meses, né, obviamente. Quanto à finalidade desse rebanho, 43% declaram a finalidade como corte, 37% como misto, corte e lã, e 17% exclusivamente lã. Ou seja, a gente tem 80% do rebanho voltado para produção de carne. E 56% dos produtores se declaram como a criação de subsistência, o que pode ser uma oportunidade de aumento, então, das criações comerciais com a profissionalização dessas propriedades. Aqui, a distribuição dos rebanhos, os ovinos, né, a ovinicultura está presente em 496 municípios do estado. Aqui tem um mapa do estado. Quanto mais intensa a tonalidade da cor, então maior é o rebanho do município. Então a gente tem os rebanhos ovinos concentrados então na região do Pampa, da fronteira oeste aqui. Então o município com maior rebanho ovino é Santana do Livramento, com mais de 300 mil animais. Depois a gente tem Alegrete, Quaraí, Uruguaiana, Rosário, e Bagé está em 8º lugar com mais de 93 mil cabeças declaradas. Aqui também só eu trago um mapa mais atualizado desse ano. Aqui são as propriedades, né? Os municípios com mais propriedades de ovinos, e aqui com relação ao total de ovinos. Então a gente tem Livramento aqui como o maior rebanho. Então, hoje eu vim falar um pouco de sanidade. A sanidade ela é um dos pilares, né, da produção animal. Sem sanidade a gente não consegue produzir e ter rentabilidade. Mas como é que a sanidade impacta na produção ovina? Então a gente tem... pode impactar quando a gente tem doenças endêmicas com uma frequência elevada, que causa tanta mortalidade dos animais, ou também a diminuição dos índices produtivos, como a taxa de parição, o ganho de peso, ou também quando a ocorrência do agente é uma barreira sanitária para o comércio exterior, como é o caso do scrape, que eu vou comentar. Então, o país fica impedido de exportar seus animais por conta da existência do agente infeccioso, né? E também, ou quando causa lesão ou condenação da carcaça no abatedor. Então, mesmo assintomático, o ovino vai para o abate e tem a carcaça condenada por conta das lesões. Então, primeiro, para começar a falar das doenças endêmicas,
a gente fez um trabalho e perguntou para os produtores quais são as doenças que eles mais consideram mais importantes, né, para a produção. Então, a gente teve essas respostas, isso é a percepção dos produtores, né, gaúchos. A gente tem, em primeiro lugar, a verminose, com 83% dos produtores, a bicheira, né, a míase, com 67%, fute-rute, com 53%, a piolheira, 42%, clostridioses, 33%, e sarna, 32%. Então, a gente vê que são doenças endêmicas e que ocorrem e são responsáveis por perdas e preocupação por parte dos produtores. Mas muitas dessas não são contempladas pelos programas sanitários do Serviço Veterinário Oficial. Mas por quê? Porque algumas doenças são de notificação obrigatória e outras não. Então, para uma doença ser de controle oficial, ela tem que preencher alguns requisitos. Um ou vários desses. Por exemplo, a doença tem que ter impacto econômico elevado ou rápida difusão em uma mesma unidade geográfica, como é o caso da febre aftosa, por exemplo. Tem pouca eficiência em procedimentos terapêuticos, como brucelose, tuberculose, mormo, ou possibilidade de erradicação do agente, ou quando a prevalência é muito baixa, a gente consegue erradicar, então a gente pode criar um programa para tentar a erradicação. Quando é um assunto de sanidade animal e reserva de mercado, ou seja, a presença impacta na comercialização e é uma barreira sanitária, ou oferece risco à saúde humana, né? Lembrando que o Brasil, como signatário da Organização Mundial da Saúde Animal, a antiga OIE, hoje chamada de ONSA, né? Então, a OIE tem uma lista de doenças que os países signatários têm que controlar e notificar a sua ocorrência. Então, aqui a gente só tem algumas doenças, eu listei algumas doenças de ovinos que fazem parte da lista da ONSA, como a artrite encefalite caprina, a epididimite por Brucella ovis, Maedivis, na scrape. E então, para controlar isso, o Rio Grande do Sul ele tem o Programa Estadual de Sanidade Ovina, né, que é o PROESO. O objetivo dele é controlar, erradicar e prevenir doenças que possam comprometer o rebanho ovino estadual, dentro do âmbito da defesa sanitária animal. O que é a defesa sanitária animal? É um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde dos animais de interesse socioeconômico. Então, a gente tem o objetivo tanto de eliminar, diminuir a prevalência e os riscos à saúde dos animais e das pessoas de interesse socioeconômico, né, dos animais de produção. Algumas das enfermidades que o PROESO trabalha, a sarna ovina, a piolheira ovina, a brucelose ovina, o epididimite, a hidatidose e o scrape. Devido ao tempo, eu não vou comentar brevemente algumas, mas eu vou focar mais, como a temática do evento é carne, todas impactam, né, na produção, mas eu vou focar mais nas que impactam diretamente. Então, a epididimite ovina, causada pela bactéria Brucella ovis, ela é uma doença venérea crônica, causa uma doença venérea crônica em machos, uma diminuição da fertilidade desses machos e uma menor qualidade do sêmen, né? Aqui a gente tem um testículo normal, e aqui a gente com epidídimo, e aqui a gente vê um epidídimo alterado por conta da infecção por Brucella ovis. Também ela causa aborto e repetição de estro em fêmeas. E o que isso tudo gera e impacta na produção? Porque a gente tem, nas propriedades onde essa doença ocorre, a gente tem uma menor produção de cordeiros, que é o nosso produto, né? O produto que a gente vai fazer a venda. Então, essa doença impacta muito na produção. A gente vai ter uma menor produção, como foi comentado anteriormente. E como o Serviço Veterinário Oficial atua para o controle dessa doença, a gente atua no controle de trânsito dos animais, então em compra e venda desses carneiros, os machos inteiros acima de 6 meses, né, tem que ser testados. Também o trânsito para eventos, o cadastro dos laboratórios que realizam o diagnóstico oficial, educação sanitária com o produtor, é muito importante, a certificação de propriedades livres. Aqui a gente tem um mapa não sei se vocês conseguem enxergar, do Rio Grande do Sul, e cada ponto é uma propriedade certificada como livre. Nos últimos anos isso tem aumentado, isso é uma felicidade, porque mostra que a gente está avançando no controle da doença. E no controle de focos, então, controle e saneamento dos focos.
Mas para saber também qual é o real problema da doença, a gente precisa realizar estudos sobre a epidemiologia dela para a gente saber se as ações estão sendo efetivas. Então, a gente realizou esse estudo de soroprevalência e fatores de risco de Brucella ovis em carneiros daqui do Rio Grande do Sul. Foram pesquisados 72 municípios, 344 propriedades, 920 carneiros foram testados para a presença de anticorpos pela técnica de ELISA. E aqui o que a gente encontrou? A gente comparou vários pontos de corte do teste, e quando a gente olha aqui no ponto de corte intermediário, que é o que o programa utiliza para diferenciar positivos e negativos, a gente encontrou uma prevalência geral de 13,5%, sendo que a região sudoeste do estado apresentou maior prevalência de 9,3%. Na análise espacial, tanto na análise de Kernel como de Bernoulli, a gente vê que essa região sudoeste, aqui quanto mais intensa a cor vermelha, maior é a ocorrência de focos. Então, que o programa ele deve focar principalmente nessa região, que também é a região de maior produção, para o controle dos focos. A gente também analisou, através de um questionário, os fatores de risco para a ocorrência da doença. Então, a gente encontrou que carneiros mais velhos, então até pela cronicidade da doença, têm quase 10 vezes mais chance de ter a doença do que os animais mais jovens. A propriedades com mais carneiros, mais de 4 carneiros também têm maior chance de ter a doença. E também a gente encontrou um fator de risco, a quantidade de cães na propriedade, mais de 6 cães, que também pode ter a ver com o tamanho da propriedade, né? Agora, falando um pouquinho sobre o SCRAPE, né, ou a paraplexia enzótica dos ovinos. O SCRAPE é uma doença neurodegenerativa crônica e fatal que acomete ovinos e caprinos. Ela é causada por um prion, né, que é uma proteína anormal, né, a forma normal da proteína priônica. A gente sabe que existe uma questão de suscetibilidade ou resistência genética dos animais, que podem ser genotipados e selecionados para suscetibilidade ou resistência. A doença foi primeiramente relatada no Reino Unido em 1732 e no Brasil a primeira ocorrência foi em 1978. E o SCRAPE causa impacto na produção porque é uma barreira sanitária e, consequentemente, comercial. O Brasil tem uma instrução normativa do Ministério de 2008 que, então, aprova os procedimentos para atuação em caso de suspeita e ocorrência de SCRAPE, né? Então, existe uma legislação que normatiza o que fazer em casos suspeitos. Aqui são uns dados sobre a ocorrência da doença. Então, de 2000 a 2021, a gente teve 79 casos registrados no Brasil, principalmente nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve o último caso em 2012. Então, fazem mais de 10 anos que não temos casos notificados da doença aqui no estado. E, então, a Secretaria da Agricultura, junto com o MAPA e a ARCO, está conversando para ver se a gente consegue viabilizar, porque como o SCRAPE o Brasil é considerado um país endêmico, o SCRAPE acaba sendo uma barreira sanitária ao comércio exterior de ovinos, né, de material genético. Então, a gente está fazendo essas tratativas com o Ministério, lembrando que, para o comércio exterior, o Código Sanitário para Animais Terrestres da ONSA, ele que normatiza, no seu capítulo 14.8, as condições e exigências. E a gente vê que uma alternativa seria a certificação de compartimentos, que são conjuntos de propriedades, ou propriedades livres, que teriam compartimento seria um conjunto de propriedades que tem um nível de biossegurança diferenciado e com uma condição sanitária superior aos demais do território. Então, e também é necessário para que ocorra também a rastreabilidade, então rastreabilidade pelo serviço oficial desses animais, dessas propriedades, e vigilância epidemiológica voltada ao risco para a gente ter certeza que a doença não ocorre, né?
E, para isso, é necessário, então, o credenciamento de laboratórios para o diagnóstico oficial. Então, não basta não ter a doença, a gente tem que provar que ela não está circulando. Agora, eu vou falar, concluindo já, eu vou falar um pouquinho das doenças que impactam na condenação das carcaças em abatedouros. A gente tem a principal delas, que é a hidatidose. A hidatidose é uma das de maior ocorrência, né? Ela é causada é a fase larval, né, de um parasita, que o parasita adulto, que é o Echinococcus granulosus, ele fica no intestino de cães. Então, os cães contaminam o ambiente com os ovos e o ovino pode ingerir, e a fase larval desse parasita, então, infecta os ovinos, as vísceras dos ovinos, principalmente, causando condenação, e o animal, ao ingerir essas vísceras cruas ou mal cozidas, o cão ele pode se reinfectar, né? Lembrando que é uma questão de saúde única, porque é uma zoonose, e as pessoas podem também se contaminar com os ovos no ambiente e desenvolver o parasito. E essa doença, ela ocorre com uma certa frequência aqui no estado, mas ela é de controle. O controle dela não é tão complexo, porque consiste principalmente em dar vermífugo aos cães, né, da propriedade a cada 3 meses, vermífugos à base, principalmente de praziquantel, que matam esses parasitas no intestino dos cães, e se forem fornecer vísceras ou carnes a esses animais, fervê-las para matar os parasitas, né? Então, são medidas simples de controle. E também, para evitar a contaminação de humanos, a gente pode impedir o acesso dos cães a hortas, lavar bem as verduras, lavar as mãos após mexer na terra e antes das refeições. Esse é um material educativo que foi elaborado também. E a cisticercose é outro parasito também que causa essas lesões na musculatura. Também é a forma larval de uma tênia, a tênia ovis, que o hospedeiro definitivo é o cão. E as recomendações também para a prevenção também são as mesmas da hidatidose, basicamente. Cozinhar as carnes para dar aos cães e vermifugar os cães 4 vezes ao ano. E a gente tem a última doença importante também, que é a sarcocistose ou sarcosporidiose, são sinônimos, que, ao contrário, ela não é causada por um cestódio, né? Ela é causada por um protozoário, o Sarcocistes. Então, essa é uma diferença que dar vermífugo não vai adiantar, porque é um protozoário, ele não vai ter efeito. A outra diferença é que a Sarcocistes, a literatura cita que os hospedeiros definitivos são os gatos. Então, os gatos eliminam pelas fezes os cistos do parasita, e o ovino é contaminado e desenvolve na musculatura, principalmente no esôfago, língua, coração e músculos. E para evitar, então a gente tem que evitar alimentar gatos com carne crua ou mal cozida, de ovinos, né? Incinerar as carcaças de animais mortos na propriedade, e higiene das instalações, evitar o contato dos animais com os gatos. A gente tem algumas iniciativas para o controle dessas 3 enfermidades que estão ocorrendo no estado. A gente tem um projeto piloto lá no Alegrete, que é um projeto de sanidade e educação em saúde única na ovinocultura no município de Alegrete, que envolve a Secretaria da Agricultura, a Orcamp, a Unipampa, a Prefeitura de Alegrete, a Emater, a Secretaria Estadual de Saúde, que envolve educação em saúde, conversar com os produtores e conscientizar sobre a importância do tratamento dos cães e das medidas de prevenção, e também tratar os cães, e depois a ideia é observar se esse tratamento surtiu efeito no impacto das condenações das carcaças. A gente tem também o Cordeiro Premium Gaúcho, que acho que vai ser comentado hoje à tarde, que também, para a certificação para a propriedade e o abatedouro conseguirem o selo, também no treinamento tem um módulo específico para sanidade. Já estou concluindo, gente. Algumas considerações importantes sobre a cadeia. É importante pesquisa e inovação para a geração de novos produtos.
as políticas públicas e incentivos fiscais, porque a ovinocultura, além de interesse econômico, também tem um papel social e de preservação das culturas locais, reduzir a informalidade, porque toda vez que os animais abatidos informalmente, eles não entram nas estatísticas, então a gente tem além de toda a questão sanitária, né, que esses animais são abatidos sem inspeção, a gente tem também uma subvalorização do produto, porque os números oficiais são muito menores do que a realidade. A visão da cadeia como negócio, separar a comercial de subsistência. A gente sabe que a subsistência é importante até para a segurança alimentar da propriedade, mas a cadeia tem que tratar esses elos como separadamente. Aprender com as outras cadeias produtivas, aumentar a tecnificação, aumentando então a produtividade, sem esquecer do bem-estar animal e questões ambientais, e buscar, por exemplo, selos de denominação de origem para agregar valor ao produto, e o marketing da cadeia. Então, gostaria de agradecer e fico disponível para questionamentos. Obrigado. Muito obrigada, Bruno. Então, agora a gente vai abrir um espaço para perguntas. Tá? Nós temos perguntas no chat, através da transmissão, e quem quiser fazer a pergunta aqui no auditório, eu levo o microfone para a gente poder transmitir o áudio com qualidade na transmissão. Fico à disposição. Não sei, dona Beth, se tem algum... Acho que a senhora tem um microfone aí do lado. Dá para tirar ali para ela? O microfone, por favor. Está ligado? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria parabenizar os nossos palestrantes pelo painel apresentado, ao Daniel, ao professor Ferrugem e ao Bruno, que abordaram diferentes temas, mas que envolvem a produção. E como vocês devem ter notado e aprendido dessas manifestações, o sucesso da nossa criação, da nossa ovinocultura, tanto na parte de produção como sanitária, está nas nossas mãos. Aquele sucesso que foi a ovinocultura antes dos anos 80, em criações extensivas, ficou uma parte histórica para nós no Estado. Nós lembramos como a história da ovinocultura antes dos anos 80. Esta ovinocultura passou, ela não volta mais, nós não podemos ser saudosistas só, e hoje nós temos a obrigação de elevar o nosso trabalho para visar bons resultados, tanto na parte de produção como na parte sanitária, que envolve resultados para a produção. Saiu aqui, bloqueou o teu celular. Se alguém quiser ir fazendo alguma pergunta aqui no auditório, por favor, levanta a mão, que a gente leva o microfone. Enquanto ninguém faz perguntas, eu tenho aqui no chat a pergunta. Primeiro, tem que registrar que nós temos participantes que estão assistindo o nosso evento desde Rondônia, o que nos dá muita satisfação. E a pergunta que tem aqui é da Sabrina Vaz, tua colega lá na secretaria, que pergunta sobre os abatedouros destes 117 que tem nível de inspeção municipal, quantos realmente esses abatedouros funcionam, se é essa totalidade ou não. Bom,
Primeiro, é importante ressaltar que muitos dos abatedouros que são habilitados para o abate de ovinos, eles também abatem outras espécies, como bovinos. E muitos destes, o abate dos ovinos, ele não é frequente, ele é sazonal. Então, o número parece um pouco maior, mas muitos deles são habilitados para o abate, mas não tem oferta e não. Então, é difícil saber quantos realmente. A gente tem poucos abatedouros que abatem exclusivamente ovinos, né? Então, geralmente eles são habilitados, mas não exercem, né? Não abatem. Mais alguma pergunta? Aqui. Temos uma pergunta do Fernando aqui na frente. Bom, em primeiro lugar, parabéns aos painelistas, muito interessante, né? Muito motivante as apresentações. E a gente vê as oportunidades, né? E fica pensando do que precisa dar o clique para que elas se materializem, né? E uma das coisas, né, que é evidente é que a nossa pecuária em geral, né, seja ovinos, bovinos, está nesse contexto da integração que tu muito bem chamou a atenção, né, Daniel? E nesse sentido, tu apresentou aquele sistema de recria na área de azevém no período da soja. E hoje a gente tem visto com os bovinos que existe essa questão de que todo o gado fica pronto na mesma época e o preço cai. Então, nesse sentido, assim, pensando em, vamos dizer assim, numa estratégia global de futuro, eu sei que isso é quem começar agora não vai ter essa super oferta, mas se muita gente aderir a esse sistema, vai ter essa super oferta. Então, eu ia te perguntar como que tu vê isso, né, combinado com as outras estratégias. E a outra questão é que tu falou que eu acho bem interessante é a questão dos 2 ou 3 partos, né, aí, ou 3 partos em 2 anos, ou 2 partos por ano. E como fica isso em relação àquilo que o Ferrugem mostrou, e se o Ferrugem quiser contribuir, né? Mas de que de setembro a novembro ali são as menores incidências de CIOs nas raças que a gente tem por aqui. Perfeito. Fernando, eu gostaria até de ver acontecer, nós temos uma super safra nessa época, mas apesar de a gente compreender e entender que não existe ruminante mais eficiente para converter essa forragem integrada com a agricultura com soja, que é o ovino, eu não acredito que ela vá tomar um espaço tão grande, porque temos limitações de abjato, temos limitações de mão de obra, temos algumas limitações até de estrutura, né, de cercas e manejo para poder ter uma ampliação. Se chegarmos nesse ponto, assim como outros países que têm uma oferta muito concentrada no período, a parte de congelar carcaças e distribuir a oferta a partir da carcaça congelada é uma opção. Boa parte dos grandes países que são produtores de ovinos, eles têm uma produção concentrada num único período do ano, congelam as carcaças e trabalham com carne congelada distribuindo para os seus clientes, que é o perfil de consumo da carne ovina. O custo de manter congelada essa carne para a indústria é mais baixo do que muitas vezes um produtor resolver produzir fora da estação, contra a estação. Tá? Acho que é uma matemática que tem que ser feita. Quantos centavos custa para manter 1 quilo de carne congelada durante determinado período? E quanto que custa para um produtor forçar uma produção de um cordeiro fora da estação? Acho que é a matemática que deve ser feita. E sobre a produzir esse cordeiro fora da estação e ter a estacionalidade das nossas raças, as biotécnicas reprodutivas estão à disposição de todos para nós montar estratégias de como fugir disso, né? De indução de cios a partir de progestágenos, ou até da próprio efeito macho, efeito de luz. Temos, acho que, uma série de alternativas, mas principalmente progestágenos, que num sistema de 3 partos em 2 anos, uma das estações de cobertura vai ficar nessa época onde nós temos menor ciclicidade, que seria a necessidade de colocar um dispositivo intravaginal aí, e induzir cios a partir de progestágenos. Não, justamente nesse período, o custo de cada cordeiro ele já nasce com um valor agregado na testa do custo de produção fora da estação.
Mas isso pode ser facilmente, vamos dizer, ultrapassado justamente por aquela figura que os cordeiros vão ser terminados em momentos diferentes, e nós estamos assumindo que nós temos cordeiros de até que o cordeiro é cordeiro até 1 ano de idade. Então não é tão complexo assim. Eu volto a insistir que é uma questão muito mais de logística do que de outra, e de custo-benefício em cada segmento, né? Quanto aos 3 partos em 2 anos, é uma coisa bastante interessante que a gente, vamos dizer, nós avaliamos isso nos anos 90, hoje a situação é completamente diferente. O ponto de estrangulamento era justamente a alimentação e recria de fêmeas, né? E que no final não chegava a trazer uma vantagem maior para o sistema, simplesmente rompia aquela estacionalidade, mas tudo depende de um volume grande de oferta, senão acho que não se materializa, né? Chegou mais uma pergunta aqui, feita por Karen Carvalho. Pergunta para o Daniel se o confinamento não altera o sabor da carne. Ótima pergunta. A questão do confinamento alterar o sabor da carne depende muito do tempo de permanência desse indivíduo no coxo, né? Se nós conseguirmos entrar para fazer realmente acabamento, de colocar ali 10 quilos num prazo, muitas vezes, de 25, 28, 30 dias, a alteração de sabor é praticamente zero. Agora, se pegarmos um cordeiro que entra com 20 quilos, eu tenho que agregar 50%, ou colocar, na verdade, 100% mais de peso extra nele no sistema confinado, e dependendo do tipo de alimento que eu utilizo, né? Porque há diferenças. Dependendo do tipo de dieta, eu posso ter uma alteração mais acentuada ou até praticamente imperceptível ou zero, né? Então, o que a gente defende é que só seja colocado a parte final de 7, 10, 12 quilos no sistema confinado. Que toda a cria seja feita a pasto, seja feita a campo. E nesse sistema aí de 30, 35 dias de confinamento, não há alteração perceptível sobre sabor da carne. Bem, bom dia a todos. Parabéns aos palestrantes, parabéns à Arco pelo encontro. Eu gostaria ao longo das 3 palestras, foi passando um filme, porque nós vivemos intensamente o Erval Prêmio durante 15 anos, de 99 a 2014, e eu gostaria de dizer que hoje nós teríamos muito menos dificuldades para enfrentar e botar em prática o Erval Prêmio, porque nós temos uma ferramenta que nós não tínhamos na época, que é o confinamento. Eu me lembro que em determinadas épocas do ano era um horror encontrar cordeiro, principalmente ali em março, abril, maio, né, antes das pastagens, etc. Então, hoje o confinamento, sem dúvida nenhuma, seria um parceiro para qualquer programa de carne ovina, como foi o Erval Prêmio. A questão logística que o Ferrugem colocou, nós enfrentamos esses problemas na lã e com certeza também na carne ovina. É uma coisa que tem que ser muito equacionada quando formos colocar um programa de carne ovina em prática. E como foi muito bem colocado pelos palestrantes. Mas a minha pergunta é para o Bruno. Bruno, nós temos abatedouros, principalmente municipais, que não têm frio. E nós sabemos que temos doenças que podem ter tratamento a frio. E uma vez não feito esse tratamento, existe um grande perdedor nisso aí, que é o produtor. Nós não podemos, na minha opinião, liberarmos abatedouros que não tenham essa ferramenta, porque isso aí vai levar a 2 coisas, um prejuízo para o produtor ou ao abate clandestino. Ou seja, o produtor, em vez de abater naquele abatedor, vai bater embaixo da figueira, porque não vai correr o risco de ter a carcaça condenada. Então, na minha visão, nós temos que equacionar isso aí, porque, sem dúvida nenhuma, levamos a essas 2 coisas, prejuízo do produtor e aumento do abate clandestino.
Bom, Sérgio, obrigado pela pergunta. Assim, a inspeção não é a minha principal área de atuação, não tenho tanta propriedade para conversar sobre inspeção. Mas, pela experiência que eu tenho, assim, as doenças que têm tratamento pelo frio são principalmente as doenças parasitárias, pelo congelamento de cistos parasitários que inativariam. O problema se não for permitido, por exemplo, a habilitação desses estabelecimentos, a gente também teria muito menor oportunidade para comércio formal de ovinos, né? Então, na minha visão, seria muito uma alternativa a gente trabalhar no campo para que os ovinos que cheguem a esses estabelecimentos não tenham essas lesões e não precise do tratamento pelo frio. Então essa seria o melhor dos cenários, né? Trabalhar muito dentro das propriedades, porque a gente não tenha essas condenações, né? Agora a gente sabe que a gente não vive no mundo ideal, né? E muitas vezes os estabelecimentos não têm são pequenos e não têm essa condição de ter o tratamento pelo frio. Aí eu não tenho uma solução rápida para ti sobre esse assunto. Acho que a ideia é trabalhar cada vez mais nas propriedades para a gente erradique essas doenças que têm esse impacto. Nós temos mais 2 perguntas aqui no auditório, e aí a gente encerra o primeiro painel e passamos imediatamente para o painel da indústria. Vou passar aqui a próxima pergunta. Olá, bom dia a todos. Parabéns pelo painel, parabéns, Arco, pela organização do evento. Minha pergunta vai para o Bruno. Bruno, qual o impacto hoje dentro da propriedade e a importância da sanidade de um rebanho ovino ao produtor rural? Obrigado pela pergunta, João. É uma pergunta assim que realmente daria para ficar horas falando sobre isso, né? Qual que é o real impacto da sanidade? Mas, como eu falei, a gente não tem... Primeiro, acho que tem uma carência de estudo sobre os impactos, né? Acho que tem um levantamento australiano antigo, é muito complexa essa tua pergunta, bem complexa, mas tem um levantamento australiano, se não me engano, era 22% só o impacto da verminose sobre a produção ovina sobre carne, mais 15% sobre lã. Então, se nós somarmos tudo, sem dúvida, o impacto é enorme, tem um percentual aí incrível aí. Obrigado. Mas, realmente, o primeiro ponto é que a gente tem poucos, acho que o Ferrugem pode concordar, que a gente tem poucos estudos que analisam esse impacto quantitativamente, né? Qual é o impacto, depois pode contribuir. Mas, com certeza, é enorme, né? As doenças reprodutivas que impactam diretamente na taxa de parição, né? Então, com certeza, o investimento em sanidade subiria muito. A gente tem um dado, que é também do nosso trabalho, que mostra que a assistência veterinária nas propriedades é muito baixa, né? O produtor, ele chama o veterinário só em último caso. Não tem um trabalho de prevenção, né, da ocorrência dessas doenças. E acho que isso impacta muito, né? Porque não tem um trabalho contínuo de assistência e com certeza as perdas são enormes. Quer contribuir? Não, no que diz respeito ao acompanhamento e à assistência, nós já tivemos em épocas no passado um acompanhamento muito maior aos produtores, né? Agora, eu não conheço, deve ter uma série de estudos sobre impacto, assim, mas
Não conheço um para te dizer o percentual, assim. Agora, o que normalmente a gente vê é que aquilo que cada um trabalha é o mais importante, que é o que impacta mais. Então, a gente tem que diversas coisas para serem consideradas. Eu não saberia. Uma pergunta para o Bruno também, para que tu explique a certificação de uma propriedade livre de epididimite, como funciona? Bom, então, para a certificação de propriedades livres de epididimite, a gente faz o que é feito. Então, o produtor interessado ele tem que procurar a inspetoria veterinária do seu município para solicitar a certificação. Então, a partir desse momento, a inspetoria vai começar a acompanhar a propriedade, vai precisar de um veterinário privado cadastrado na inspetoria para trabalhar no programa, no Proeso, e esse veterinário será o responsável técnico pela certificação. Então, a inspetoria tem a lista dos veterinários que são cadastrados no programa. Esse veterinário vai fazer um checklist das condições de biossegurança da propriedade e são feitos as coletas, são feitas 2 coletas, se eu não me engano, no intervalo de 6 meses, de todos os machos inteiros acima de 6 meses da propriedade, ou seja, os reprodutores, o rufião também entra. Então, são feitas, coletados de todos os machos, a primeira coleta. A segunda coleta a primeira coleta é feita pelo responsável técnico, o veterinário privado, cadastrado, e a segunda coleta é feita também por esse veterinário, acompanhada pelo serviço veterinário oficial, para garantir que todos os machos inteiros acima de 6 meses sejam coletados. Então, tendo esses 2 testes negativos, o checklist preenchido das condições de biosseguridade da propriedade, então o processo é enviado para a coordenação do Proeso, que hoje é coordenado pela minha colega Natália Bidoni, e lá é analisado todos os laudos e, se tudo estiver certo, então é emitido o certificado da propriedade como propriedade livre de epididimite ovino. Esse certificado tem validade de 2 anos, e então a propriedade, a partir que a propriedade é certificada como livre, então ela é isenta de exames para o trânsito e participação de feiras, então por 2 anos. Claro que tem um controle maior na entrada de animais novos nessas propriedades, tem que ter condições sanitárias similar ou superior. Mas é aconselhável porque a partir do momento que a propriedade é certificada, além de não ter que testar os animais frequentemente, né, porque a gente tem uma propriedade isolada, né, a renovação após 2 anos é gratuita. Então, as amostras vão lá para o IPVDF, que é o laboratório oficial, e o produtor não paga para renovar. Então, a partir do momento que certifica a tua propriedade, é um custo inicial um pouco... lá no IPVDF a gente tem o custo do exame é subsidiado pelo Fundovinos por conta que a gente é laboratório oficial e tal, para incentivar também a testagem dos animais e a certificação das propriedades. Então, basicamente é isso que funciona. Só o produtor tem que ter um cuidado maior na introdução de novos animais ao rebanho para o risco de introdução da doença. Então, precisa de 2 testes e quarentena. Mas não é um processo que eu considero simples e depois eu acho que a dona Beth pode dar o testemunho, né, que sua propriedade é certificada também, de como melhora a logística, né? Então, desculpa, dona Beth. Realmente parece complicado fazer a certificação da propriedade livre, mas vocês podem ter certeza que não é. E que a gente, por 2 anos, fica livre de fazer os exames e até se esquece, de vez em quando,
fica procurando, meu Deus, onde eu botei os meus exames. A qualquer momento chega o interessado para comprar o carneiro, tu não depende de fazer exames, é um processo fácil e que durante 2 anos nos deixa muito tranquilos em relação aos exames. E o custo também, se nós formos fazer no laboratório, sem ser o oficial, cada vez o exame está custando em torno de R$80. Lá no IPDVF é R$16 por animal, e tu passa 2 anos sem precisar gastar. E na renovação, hoje, o governo do estado dá essa renovação gratuita. Então, realmente é um programa muito bom para nós, produtores. Nós temos aqui mais uma pergunta, depois eu vou abrir para mais uma pergunta, porque a gente precisa respeitar um pouquinho o horário. Pode fazer a tua pergunta. Primeiramente, bom dia a todos. Daniel, a pergunta é para ti. Tu havia falado que o produtor começaria a pensar daqui a 8, 10 anos de trabalhar com a ovelha com filhote ao pé e prenha. Queria saber por que não começar a pensar nesse método de trabalho hoje. Certo. Porque eu acho que a gente tem que cumprir etapas, né? Nós temos aí 60% de taxa de desmames, mais ou menos, para o Rio Grande do Sul. Se eu resolver pegar esse produtor que está com 60% de taxa de desmame, ou seja, ele tem aí, ele não está nem com 50% da capacidade de produção com o método de 1 parto por ano. E eu já tentar levar ele para 3 partos em 2 anos, ele não tem organização nutricional, ele não tem controles internos para ir para esse passo à frente. Acho que a gente não pode tentar talhar caminho. Eu não posso fazer ele correr mais rápido do que ele está apto. Acho que o produtor que tem que ir para essa tecnologia é aquele produtor que bateu no teto de 1 parto por ano. Está desmamando 130%, 140% com um único parto por ano. Esse produtor está pronto para talvez pensar, tem que avaliar custo de produção, se vale a pena fazer 3 partos em 2 anos. Agora, um produtor que está desmamando 60%, ele fazer 3 partos em 2 anos, ele vai fazer uma fábrica de guacho. E gastando mais dinheiro que ele está gastando hoje. Bom dia a todos. Bom dia. A minha pergunta é para o Bruno. Falar um pouco de idatidose, Bruno. Hoje o nosso maior problema são os cães dentro da produção. E o cão, todo mundo sabe que a contaminação, ele é o grande contaminador das propriedades. Se a Secretaria tem algum trabalho para esse controle desses animais que andam nos campos aí, destruindo os rebanhos e muitos produtores abandonando suas produções de ovino em função dos ataques de cães. E se a Secretaria já tem algum estudo junto com a Secretaria de Saúde para ver o quanto é viável controlar esses cães, será que não seria mais barato controlar os cães do que gastar com as pessoas doentes nos hospitais? Se a Secretaria tem alguma vinculação junto à Secretaria da Saúde, porque cada vez o nosso rebanho diminui mais. Um dos grandes problemas são os ataques de cães, que nós já viemos falando há 3, 4, 5 anos, e cada vez aumenta mais. Então, se tem algum trabalho, nós estamos do lado do Uruguai, o Uruguai também sofre com isso, faz um trabalho interessantíssimo no controle de cães. Por que a gente não copiar o que eles vêm fazendo? Obrigado, Gustavo, pela pergunta. Com relação à idatidose, a Secretaria, o PROESD, tem uma legislação que é da década de 70 com relação à idatidose, mas muito pouco se trabalha hoje em dia com relação a isso. O que a gente tem de iniciativa é o que eu comentei na palestra desse projeto piloto lá no Alegrete, né, para o controle da doença nas propriedades, voltado aos cães da própria propriedade. Tá? Os cães que são de responsabilidade do produtor. Com relação aos cães errantes, os cães sem dono, que além de tudo fazem a predação do rebanho, né, os cães predadores. Primeiro, com relação à Secretaria da Saúde, não temos hoje um diálogo a nível estadual com a Secretaria de Saúde, mas é uma coisa a se pensar, principalmente agora que se fala muito em saúde única, né?
A gente espera que esse projeto do Alegrete dê frutos para que a gente possa ampliar a nível estadual. A Comissão de Ovinos da Farsul, há 2 anos passados, enviou à secretária Arita Bergman um pedido para que a Secretaria da Saúde se envolvesse nesse problema também. Então, acho que talvez seja muito producente haver essa conectividade entre Secretaria da Agricultura e Secretaria da Saúde. A gente precisa ampliar o diálogo cada vez mais entre as secretarias. Com relação aos cães errantes, a secretaria hoje não tem nenhum programa específico para o controle desses cães. O que existe algumas iniciativas da Emater, principalmente, com a introdução de cães guardiões de rebanho, né? Principalmente o pastor maremano abruzês, né? Que eu sei que a Elusa da Emater vem trabalhando com isso, que seria uma alternativa ao que protegeria os rebanhos aos ataques de cães. A gente lá no IPVDF também tem uma colega que tem um projeto de pesquisa agora com o bem-estar desses cães, que vai colaborar com a Elusa. A gente quer colaborar com a Emater também para trabalhar com esses cães, mas outra alternativa além dessa não, eu desconheço. Muitas prefeituras municipais sensibilizadas com esse problema têm um programa de castrações para reduzir a população canina errante nas cidades, e que, principalmente nas cidades perto da zona rural, a nível municipal. Bom dia. Qual seria o maior entrave da ovinocultura de carne? O maior entrave na ovinocultura de carne é para alguém específico? A pergunta? Geral. Bom, acho que assim, nós temos uma competição hoje com o cordeiro uruguaio, que é o que limita hoje um pouco o preço da nossa carne ovina. Tá? Então, nós temos que criar algumas questões de diferenciação, porque o produto hoje que entra do Uruguai tem menos qualidade que o produto nacional, só que na gôndola e a percepção do consumidor é ao contrário. Quando se fala em cordeiro uruguaio como algo com mais qualidade que o nosso produto. E o que vemos na gôndola é o contrário. O nosso produto nacional, em geral, tem mais qualidade que o produto uruguaio. Então, essa é um ponto que eu vejo como limitante, é a concorrência complexa e desleal com um produto de menor qualidade do nosso vizinho uruguaio, que é muito competente nessa venda externa, né? Chega aqui com um preço bastante baixo. Dentro do nosso mercado interno, nós temos questões de tributárias que minimizam a nossa competição. Por exemplo, o Rio Grande do Sul vende 200 mil cordeiros para abate, sendo 140 mil internamente e 60 mil que vão para outros estados. Paga 12% de ICM na fronteira, ele paga fundo ovinos e 12% sobre o frete na fronteira, para atravessar para Santa Catarina, para o Paraná e para São Paulo. Então, nós temos uma dificuldade de ser competitivos contra o Nordeste, por exemplo, que chega em São Paulo, agora mudou um pouquinho a legislação, mas chegava com tributação praticamente zero em relação à nossa. Então, tem questão tributária, temos questão de competição desleal. E terceiro ponto, a nossa própria organização de constância e qualidade de produto, né? Também temos problemas de qualidade de produto, de estarmos vendendo carne ovina como carne de cordeiro. Carne ovina é uma coisa. Carne ovina vem de ovinos. Pode vir de animais adultos como de cordeiros. E na gôndola, muitas vezes, não diferenciamos isso ou estamos dizendo que estamos vendendo cordeiro, mas, na verdade, não estamos vendendo cordeiro. Então, por vezes, nós temos uma única chance para o novo cliente de impressionar positivamente com esse consumo da carne. Se ele não tem uma boa primeira impressão, talvez não temos uma segunda oportunidade.
Tem alguns levantamentos aí sobre quantos por cento da população brasileira já consumiu carne ovina, e nós temos uma oportunidade gigante, porque quase 60% da população nunca consumiu carne ovina. E quando ela é perguntada por quê, uma das questões é que a carne é forte. Quem já consumiu a carne de cordeiro, de forte, ela não tem nada, né? Por vezes, até alguns consumidores mais tradicionais preferem ter um animal mais adulto por causa dessa falta de sabor característico. Só que no mercado urbano, e é o que paga mais e que paga bastante pelo carne de cordeiro, a expectativa é por maciez. Essa é a principal característica valorizada na carne ovina. Então, acho que esses pontos aí são os entraves principais para o desenvolvimento da cadeia da carne. Então, agradecemos aos painelistas desse primeiro painel. Acho que o Dr. Ferrugem quer fazer uma consideração. Só agregando assim de forma mais simples, alguns entraves importantes seria a verminose, tá? Seria abigeato e predadores. Quer dizer que são aspectos que afetam fundamentalmente a produção e o incremento da produção. Okay. Então, encerramos esse primeiro painel, agradecendo mais uma vez a palestra de cada um, que contribuiu muito com o nosso objetivo. Muito obrigada pelas perguntas também. Dona Beth, eu gostaria que a senhora entregasse um mimo para os nossos palestrantes. Vou dar para o Daniel a sacola que ele chutou. Estou brincando.